Meus amados, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens sobre hoje é tempo de recomeçar. Recomeçar sempre é complicado. Recomeçar sempre é um desafio. Recomeçar exige de nós uma determinação muito mais profunda do que começar. Começar, muitos começam, muitos não terminam, mas recomeçar é uma exigência de eu retornar e rever alguns conceitos, algumas posturas. Recomeçar é muito difícil, queridos. E eu oro e peço a Deus que Deus venha ministrar em nossos corações sobre esse tempo, algo na sua vida que tenha ficado para trás, algo que você deixou, que você não quer retomar, e Deus está abrindo seus olhos, seu coração, para que você venha recomeçar isso que Ele já colocou tão profundamente um dia em seu coração, e por alguma intempérie da vida parou, ficou estacionado, ficou em stand-by, mas Deus quer recomeçar nesta noite. Abram as vossas Bíblias, queridos, no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo número 8. Está dando ainda um ecozinho aqui de vez em quando no retorno. Josué, capítulo 8. Vamos, Josué, capítulo 7. Josué 7, versículo 26. Quem achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial inicial desta noite, na certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Amém? Josué, capítulo 7, 26. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra de Deus. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, ao Pai, declaramos que não há lugar melhor para estarmos nesta noite, que não seja aqui onde estamos, porque o salmista declara que mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Deus, queremos dar valia à Tua presença, queremos fazer da Tua presença neste lugar que é certa, que é notória, mas que ela venha fazer efeito em nós, Senhor, e certamente isso depende de nós, como foi ministrado aqui, que a nossa fé venha transparecer, venha resplandecer, venha ser notória diante de Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, desperta em nós o recomeço, a dificuldade, a superação, principalmente quando recomeçar é ultrapassar fracassos, frustrações. Deus nos ajuda nessa retomada, nesse recomeço que Tu tens para as nossas vidas nesta noite. Fala conosco e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Nós estamos ministrando sobre o livro de Josué, o livro que desde o tempo de confiar, tempo de conquistar, tempo de se arrepender, e eu ministrei na quarta-feira passada sobre a derrota acachapante que o povo de Deus teve ali em Ai. Ai, uma cidadezinha pequena, logo após Jericó, ou seja, logo após uma grande vitória que Deus deu ao seu povo, uma vitória milagrosa. Jericó era uma muralha. As cidades naquela época eram conhecidas pelos seus portões e muros. Quanto maiores foram os portões e os muros, mais status, mais grandiosa era a cidade. E a cidade de Jericó, os muros eram muito espessos, famílias moravam em cima dos muros, muralhas, ferrolhos, portões enormes, ou seja, ali era a publicidade de que aquela cidade era intransponível. Era a forma de você deixar bem claro isso. Pois bem, Deus colocou aquelas muralhas no chão, uma vitória que sem pegar em armas, sem lutar, o povo apenas com louvores, com gritos, e rodeando e obedecendo principalmente a Deus, o povo teve a vitória ali naquele lugar, e Deus deu vitória. O som tá sumindo aqui, queridos. E aí Deus deu vitória ao seu povo. E aí no capítulo 8, queridos, ou melhor, trazendo ainda um pouquinho a memória dos irmãos de quarta-feira passada, o povo, depois de vencer Jericó, ele entra em Ai, mas acontece algo que a Bíblia chama de prevaricação. Prevaricar é você saber o correto e faz o errado. Esse termo prevaricar é um termo, inclusive, jurídico. E prevaricar está na lei, é você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Então você prevaricou, e a Bíblia diz que o povo prevaricou em Jericó. Quando um homem chamado Acã toma de uma capa babilônica, ouro e prata também, ele toma para si. Ele furta literalmente
aquilo que Deus falou, olha, esse material é meu, todos os despojos da guerra são meus, e Deus daria a finalidade para aqueles despojos. Ninguém poderia pegar nada sem a permissão de Deus, ou melhor, nada tinha permissão de Deus para ser pego. Deus deu uma ordem àquele povo, mas Acã, escondido, pega aquela capa, ouro, prata, e leva para sua tenda. Queridos, por causa disso, por causa desse pecado, todo o povo sofreu, e uma guerra que seria ganha de uma forma muito fácil, porque a população de Ai, o exército de Ai, era muito pequeno, e a vitória seria tranquila, e o povo de Deus toma uma derrota vexatória, humilhante. O povo é humilhado, queridos. Muitas mortes por causa de um homem que tinha capa da Babilônia guardada, tomou aquilo que era de Deus para si, escondeu, furtou, pecou, e por ele pecar, toda uma nação sofre. Queridos, quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, não pense que fica apenas em ti. As consequências são absorvidas pelos familiares, por aqueles que estão ao nosso redor. Todos sentem. E assim, um povo todo de Israel teve uma derrota vexatória, queridos, em Ai, na cidade de Ai. Uma cidade pequena, depois de uma grande vitória, uma grande derrota que acontece em Ai. Agora o povo, como nós pregamos quarta-feira passada, tempo de arrependimento, o povo se arrepende, queridos. O povo, Deus mostra a Acã o erro que Acã cometeu, o povo se prostra, o povo é disciplinado, o povo se arrepende, e agora tem que entrar novamente em Ai, queridos. Olha o que diz capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. O texto começa, queridos, no versículo 1, disse o Senhor, a título apenas de esclarecimento e de entendimento para quem assim achar interessante, queridos, entender como interessante. Senhor na Bíblia aí está com todas as letras em maiúscula, ok? Todas as letras estão em maiúscula. Por que isso? Porque quando está Senhor, todas as letras em maiúscula porque é o próprio tetagrama, o nome impronunciável de Deus, nome próprio de Deus, o ser. O judeu, por exemplo, ele não conjuga o verbo ser, porque o ser é só de Deus. Eu sou, quando Deus se apresenta a Moisés, que diz? Diz que eu sou, mandou você a Faraó, ok? Então o eu sou, o verbo ser é o verbo de Deus. O povo judeu não conjuga o verbo ser. Então, o tamanho cuidado que eles têm, o zelo que eles têm pela palavra, pelo nome de Deus. Então, esse Senhor aqui é o tetagrama, o YHWH, um nome impronunciável, um nome que não tem pronúncia. Por que não tem pronúncia? Porque não tem vogal, são 4 consoantes, então não tem pronúncia. Aí depois foram colocadas as vogais de Adonai no nome para dar uma certa pronúncia. Vai dar Yavé, cada um vai ter uma conclusão sobre esse nome. Mas, de fato, o nome de Deus é um nome impronunciável. Amém? Por quê? Porque ele é. E ponto final. Eu sou. Quem é não precisa justificar quem é. Eu sou. Deus é. Amém, queridos? Ele é por si só Deus. Então não depende, não precisa justificar nada a ninguém. E é esse Deus que se apresenta assim para falar com Josué. Josué, eu sou, estou aqui. Josué, disse o Senhor a Josué, não temas. É interessante porque Deus começa a retomar o que ele falara a Josué em João capítulo 9. 1 versículo 9. Quando Deus fala a Josué, Josué, ser forte e corajoso, não temas, não te assombres. Recomeçar é reavivar aquilo que Deus tem para nós. Primeira coisa para recomeçar, para tentar algo novo, não desistir diante de algo que por um tempo se perdeu, é voltar àquilo que Deus falara ao seu coração. E Deus agora fala para Josué, Josué, lembra do capítulo 1, versículo 9, quando eu o chamei, o que eu disse? Agora eu renovo essa aliança. Ou melhor, eu renovo esse renovo na tua vida. Permita o pleonasmo, a redundância. Eu renovo as palavras que eu disse no início da tua caminhada. Antes de você entrar em Jericó. Não temas, Josué. Não temas. Amém, queridos? Toma isso para você. Não sei o que Deus está falando contigo, como Deus vai falar contigo. Aquilo que precisa ser recomeçado na sua vida. Seja um relacionamento, seja o seu casamento, seja no seu trabalho, seja no seu ministério.
Eu não sei o que está estagnado, parado, não sei o que o frustrou, o que o desanimou para você parar, mas recomeçar, você vai entender o desafio. E Josué aqui está num grande desafio, queridos, porque ele estava aflito. Depois de uma grande vitória, uma grande derrota, um pecado anunciado, ou melhor, deflagrado, pecado, o povo se arrepende, só que agora tem que entrar em Ai novamente. E o texto diz ainda no versículo 1, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. Eu gosto disso, queridos, porque Josué tinha todos os álibis possíveis e imaginários para ficar se lamuriando, para se fazer de vítima. Não fui eu, foi Acã. Porque o povo todo perdeu uma guerra dessa. Onde tu estás, Deus? Ele tinha tudo para lamuriar, ele tinha tudo para se vitimizar, ele tinha tudo para ficar num choro constante. Só que Deus não dá aso a isso. Deus não dá nem conversa para ele. Josué, dispõe-te, camarada. Levanta. Josué, não importa o que aconteceu, levanta, vamos recomeçar essa história. Aquilo que ficou parado, vamos recomeçar. Josué, dispõe-te, levanta. Por mais duro que seja, desafiador que seja, recomece. Às vezes você tenta uma coisa, não consegue, tenta outra, não consegue. Queridos, recomece em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, amém? Dispõe-te e sobe a Ai, a cidade de Ai. Queridos, não é tão fácil subir ou ir àquele lugar onde você foi envergonhado. A cidade de Ai é lugar de vergonha, é lugar de vexame, é lugar de pecado, é lugar de parecer que Deus esqueceu de você, é lugar que você traz desânimo. Lembrar de Ai, ninguém gosta. Lembrar do que aconteceu ali, e agora Deus fala, sobe, dispõe-te, sobe para Ai, é lá mesmo. Você vai ter que enfrentar os seus fantasmas. Você vai ter que enfrentar os seus medos. Você vai ter que ir naquele lugar que você foi derrotado. Você vai ter que recomeçar, porque a história não acabou. Tem histórias, queridos, que não acabaram. Amém? Parece que acabaram, mas fomos nós mesmos que colocamos um ponto, mas não é um ponto, é uma vírgula. Tem mais coisa aí pela frente. Tem algo a ser recomeçado. E Deus fala, sobe, dispõe-te, sobe a Ai. Não vai ser fácil, mas Ai é um lugar que eu tinha e tenho para você. É o que Deus tinha para Josué e para todo o seu povo. Tem coisas que Deus já falou no seu coração, e por causa de um detalhe, por causa de algo que aconteceu, talvez você tenha engavetado. E Deus fala, é hora de recomeçar, é tempo de recomeçar, amém, queridos? Glória a Deus. E o texto continua, olha que entreguei nas tuas mãos o rei da cidade de Ai. Então, olha o que Deus fala, dispõe-te, levanta, cara, levanta, rapaz, levanta, mulher, levanta, homem, dispõe-te, sobe a Ai, enfrenta seus medos, porque eu já entreguei essa cidade nas tuas mãos. Tem promessa, queridos, amém? Tem promessa para as nossas vidas. Não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra de simples emocional. Há uma promessa de Deus que fala ao teu espírito, olha, eu já dei aquela cidade para você, ela é tua. Mas eu perdi outrora, pois bem, perdeu porque a culpa foi sua, minha, nossa. Pecamos, erramos. Pecar, no grego, é amartia, errar o alvo. Na minha opinião, uma das melhores definições sobre pecado está em Tiago 1, se não me engano, 22, diz, você sabe o bem que deve fazer e não faz? Pecou. Simples, direto e esclarecedor. Se você sabe o bem que deve fazer e não fez, pecou. Isso é a melhor definição para mim na Bíblia sobre pecar. Então, quando eu sei de algo e não faço, pequei, amartia, errei o alvo é Cristo, e quando eu me desvio desse alvo, eu estou pecando. E aí o povo pecou, errou, falhou, e Deus fala, eu entreguei para você, Josué, por mais que tenha ocorrido erros, eu ainda tenho uma promessa para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 2. Olha o que diz versículo 2. Farás a Ai, a cidade de Ai, e ao seu rei, como fizeste a Jericó. Então, olha como Deus, queridos, Ele conhece os nossos corações, amém? Ele sabe das nossas estruturas. Ele sabe onde
onde ele aperta em cada um, ele sabe como falar contigo, comigo é de uma forma, contigo é de outra. E Deus fala, eu fui contigo em Jericó desta forma, assim você, Josué, você contigo em Jericó, como fui em Jericó, serei em Ai também, o milagre que eu fiz lá, eu vou fazer também. E tem horas que a gente tem que trazer à memória realmente aquilo que nos traz esperança, como diz Lamentações 3. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Deus fala, eu fiz isso em Jericó, não vou fazer na cidade de Ai. O que me impediria de fazer em Ai o que fiz em Jericó? E Deus vai renovando aquela fé, aquela esperança de um homem que estava temeroso. O primeiro versículo que nós lemos é não temas, não te atemorizes. Porque recomeçar gera anseio, gera medo, nos tira realmente da nossa zona de conforto. Porque recomeçar é rever algumas coisas, é conversar com outras, e sempre é muito complicado, queridos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 2, farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu... Olha que interessante, queridos. Eu nunca tinha parado para perceber isso, e hoje à tarde, preparando essa palavra, Deus falou muito ao meu coração sobre essa frase, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Poxa, mas como assim? Em Jericó não podia saquear os despojos, agora pode? E aí eu li esse texto, meu Deus, mas Senhor, tu mudaste por quê? Porque em Jericó não podia pegar nada do despojo, agora em Ai pode? Então eu olhei assim, Senhor, fala comigo, porque nós falamos domingo de manhã, não há erro na Bíblia, não existem erros na Bíblia, amém? Não existem contradições. Um dos princípios bíblicos é a inerrância da Bíblia, não há erro na Bíblia. Então, Senhor, precisa falar conosco. E que me chama a atenção, queridos, porque agora aqui em Ai, podia saquear, podia pegar os despojos, que são os despojos? São tudo aquilo que era do povo inimigo, que foi deixado, você leva para si. Em Jericó, um homem fez isso, e o povo todo perdeu a guerra. Pegou a capa da babilônica, pegou ouro, prata, Acã fez isso, e todo o povo perdeu a guerra. E agora, ao entrar em Ai, pode fazer isso? E aí, queridos, Deus falou ao meu coração, né, queridos? Porque Jericó foi a entrada do povo de Deus na terra prometida. As primícias de Deus. As primícias de Deus. Jericó são as primícias. Ou seja, entrar em Jericó tinha que ofertar tudo para Deus. São as primícias daquela entrada, as primícias daquela conquista, as primícias de ter entrado naquela terra que Deus dera. Jericó é a terra de entrada. Agora, Ai já era uma segunda posição. Então, o que Deus quer falar conosco, queridos? Abrindo parênteses nessa pregação, entenda o que é primícia na sua vida. Amém? Entenda as primícias da sua vida. Entenda o que como foi ministrado já aqui sobre dizimar e ofertar. Entenda aquilo que é prioridade na sua vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo isso tão claro, Senhor. Obrigado, porque realmente, a partir agora de Jericó, são as primícias de Deus, tinha que entrar. Agora já em Ai, podem ficar com os despojos, pode ficar com as sobras da guerra, pode ficar com vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí isso me chama a atenção, mas não apenas isso. Olha o que o texto diz ainda, queridos. Finalzinho do versículo 2. Vamos ler o versículo 2, onde eu parei. Somente que para vós outros saquearei os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. E Deus vai além, né, queridos? Porque em Jericó não precisava fazer nada. Tudo Deus faria. Basta rodear a terra, a cidade e as muralhas cairiam. Já agora em Ai, vocês terão que criar emboscadas por estratégias. Que Deus tem estratégias para nós, amém? Recomeçar não é fácil. E Deus nos dá estratégias, amém? Deus nos coloca em situações, Deus nos leva a momentos, Deus nos propõe contatos novos. Recomeçar precisa de estratégia nova, algo novo em nós, despertando em nós, para que venhamos a dar esse passo à frente de recomeçar algo que se ficou
para trás. Então, assim como Deus fala, põe emboscadas a cidade por detrás dela, ou seja, estratégia. Para entrar em Ai, vai ter que ter estratégia. Para vencer os habitantes de Ai, vai ter que ter estratégia. Para recomeçar, tem que ter estratégias. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 3. Então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de... Para aqui, queridos. Quantos homens foram enviados? 30.000. Vocês sabem quantos foram enviados na primeira investida do povo de Israel em Ai, que eles perderam? Entre 2 e 3.000. Pastor, era muito pouco, por isso que eles perderam a guerra. Não, eles não perderam a guerra por causa da quantidade de exército do povo. Porque com 2.000 e 3.000 eles ganhariam tranquilamente. Os cálculos foram feitos. Eles perderam a primeira batalha em Ai porque tinha pecado no meio do povo. Tinha pecado no meio do exército. Acã tinha pecado. E todo o povo se contaminou em erro. Numa casa, numa família, como eu repito, quando nós falhamos, todos sofrem a consequência. Então 2.000 e 3.000 já daria para vencer a batalha. Agora, para recomeçar, 30.000. 30.000 são 10 vezes mais o exército do início. Por quê, queridos? Por que agora se tornou mais difícil? Por que agora precisa de 30.000 pessoas, 30.000 homens valentes do exército para destruir aquela cidade que, queridos, são dias que separam uma batalha da outra. O exército de Ai talvez só tenha diminuído com derrotas, com morte, que acontece toda a guerra. Por que agora aumentar o número de valentes para a guerra de Israel contra um número que talvez tenha até sido reduzido de Ai? Por quê, queridos? Porque recomeçar é mais difícil. Recomeçar é mais difícil, queridos. Recomeçar exige muito mais de nós. A própria Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que aquele que um dia experimentou a Deus, Senhor, Cristo, Salvador, e retrocedeu, seus dias se tornam piores. É pior não tivesse me conhecido. Ou seja, recomeçar é muito desafiador. Recomeçar é muito mais difícil. E Deus estava ensinando isso para o povo. Não vai ser como foi, como deveria ter sido. Não será como deveria ter sido se vocês não tivessem pecado. A vitória seria muito mais tranquila, mas agora vai ser muito mais dificultoso. Agora vai ter que ter mais envolvimento de outras pessoas, porque recomeçar é mais difícil. Exige mais trabalho, exige mais de nós, exige mais do emocional. Imagina, queridos, voltar no lugar onde eu perdi, lugar onde eu fui humilhado. E se acontecer de novo? Olha a alma daqueles homens, olha os sentimentos daqueles homens, olha a pressão espiritual. Agora não são mais 3, são 30.000 homens, porque recomeçar sempre é mais difícil, queridos. Sempre quando recomeçamos é um desafio em nossas vidas, mas Deus tem vitória para nós, em nome de Jesus, amém? Não desista, e Deus permite realmente que o povo sinta a pressão daquela guerra. São 30.000. E Deus tinha falado isso antes, sobe toda a gente de guerra. E 30.000 subiram. Por quê? O exército de lá aumentou? Não. Porque recomeçar é mais difícil. Quando você olhar aquele povo, meu Deus, foi lá que eu perdi. Meu Deus, eu vou ter que enfrentar aquele exército de novo. Foram eles que me venceram. Quantos talvez não abandonam uma guerra? Queridos, a nossa vida é igualzinho. Né? Quando você tem que voltar a falar com alguém, você sabe que você tem que restaurar algo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tem que novamente voltar para aquele setor, conviver com outras pessoas. Recomeçar e voltar àquele lugar, voltar àquela posição. É muito difícil. Recomeçar realmente traumático. Exige muito de nós. Mas tem vitória em nome de Jesus. Vale a pena. Deus honra, Deus abençoa. Naquilo que você está colocando para Deus, Senhor, eu tenho que recomeçar isso. Senhor, eu tenho que recomeçar aquela faculdade. Eu tenho que recomeçar aquele trabalho. Eu tenho que recomeçar aquele meu envolvimento em determinado setor. Eu preciso recomeçar. Onde eu parei, porque eu fui mal em determinada área, em determinado momento, eu parei, desanimei, desisti. Recomece em nome de Jesus. Amém, queridos? Talvez você tenha que ir com 30.000 a mais. Homens, talvez vai exigir de você
um pouco mais. Ah, pastor, jamais estou com a idade já avançada. Talvez vai exigir um pouco mais de você. Mas vale a pena recomeçar em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantas coisas nós paramos porque faltou tempo, porque não me apoiam, porque eu já fiz e não deu certo. São esses fantasmas, esses inimigos da nossa alma que nós temos que vencer em nome de Jesus. Eu vou, você vai, nós iremos recomeçar e Deus nos dará vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Toma isso no seu coração. Amém? Versículo 5. Dê um pulo no versículo 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós, como dantes. Assim fugiremos diante deles. Josué agora está criando uma estratégia. E a estratégia era, olha, quando eles chegarem, vamos fugir. Porque eles vão pensar que nós estamos com medo, derrotados. E assim eles vão pensar que vão ter vitória e vão ganhar de nós. Então Josué começa a estabelecer uma estratégia. Queridos, guarde uma coisa no seu coração. Certamente Josué também estava temendo muitas coisas ali. Por isso que Deus falou, não temas. Mas guarde uma coisa no seu coração. Pode até pensar que você está fraco. Que pensem. Você pode até estar fraco. Você pode até parecer que está fugindo da guerra. Mas eu guardo 2 Coríntios capítulo 12, que diz... Quando fraco é que sou, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podem pensar, podem achar, posso até estar fraco, mas aí que Deus se mostra forte em nós. Amém, queridos? Quando você não pode fazer, Deus faz. O que é isso? Não é buscar fraqueza, não é espírito de autocomiseração, buscar ser coitadinho, não. Muito pelo contrário, quando fraco sou forte, quando já fiz de tudo que eu podia fazer. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Deus, agora é contigo. Amém, meus amados? Não posso fazer mais nada. Deus faz. Quando fraco, quando Deus vê a tua impossibilidade, a tua incapacidade, Ele faz. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu fico imaginando, olha, deixa pensar assim. Podemos até estar assim. Certamente Deus vai agir nessa hora. Amém? Versículo 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se ao lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Versículo 12. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs em Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Versículo 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Quem foi ao meio do vale? Josué, né, queridos? O líder tem que dar a cara para bater. Alguém tem que começar a briga. Entre aspas, tá bom? Por favor, queridos. Não entendam, não sejam literais, por favor. Amém? Alguém tinha que começar aquele milagre. E quem tem que começar é o líder. Era Josué. Quem tinha que dar o exemplo da batalha era Josué. Quem tem que ousar é Josué. Quem tem que ousar, queridos, é você. Você é o próprio líder da sua vida em primeiro lugar. Amém? Ouse, vá, avance. E olha que para Josué, quão difícil deve ter sido ir ao vale. Vale tem toda uma conotação, né? Todo um simbolismo, toda uma analogia de batalha. As grandes batalhas, toda a história de Israel aconteceram nos vales. Vale de Josafá, Vale de Israel, vai ser lá que Jesus vai voltar. O Armagedon é o Vale de Israel, é o Vale de Josafá, é aquela região. Vale é sinônimo de guerra. E ali Josué, quando se posiciona no vale, está falando, olha, estou pronto. Estou pronto. Podia estar com a perna bambinha. Perna bambinha por minha conta, queridos, por favor, tá bom? Não está na Bíblia. O pastor falou que a perna de Josué estava bamba, não estava, tá bom? Mas se Deus fala, não temas, é porque obviamente havia receio, como há em todo ser humano. Amém? O medo não é ausência, a coragem não é ausência de medo, amém? Muito pelo contrário, a coragem só existe porque o medo está ali.
Amém? A coragem é você saber coexistir com medo e vencê-lo em nome de Jesus. Amém, meus amados? E Josué, quando desce ao vale, está dizendo simbolicamente, e para todos que ali estavam, olha, estou pronto para a guerra. Vou recomeçar essa luta. Eu sei que aqui eu tive uma derrota vexatória. Eu sei que a minha alma ainda traz as lembranças do que aconteceu ali. E, queridos, eu quero que você contextualize isso para o teu coração, amém? Lugares onde te abateram, pessoas que te enfraqueceram, situações que, notícias que chegaram a você, situações que você perdeu, sonhos que você tinha e não aconteceram. E agora Deus fala, volta lá, faz de novo, insiste, seja uma prova, seja o que for, insiste, volta. Mas aquele lugar me traz tristeza, volta. Vai ser difícil, recomeçar é muito mais difícil do que começar, porque os traumas se levantam. Eu fico imaginando Josué descendo ao vale e declarando, eu estou aqui pronto, coração dele batendo forte, mas eu estou pronto para essa luta, eu vou recomeçar. Ai, a cidade Ai é do Senhor, a tua casa é de Deus, teu filho é de Deus, esse trabalho é de Deus, esse sonho é de Deus, essa prova que talvez você não tenha passado na primeira, na segunda, na terceira, é de Deus. Não desista. Se há no teu coração esse desejo, não para, recomeça 2, 3, 4 vezes, até você conseguir. Ah, mas eu não tive base familiar, mas eu não tive condições acadêmicas. Queridos, se Deus abrir uma porta para ti, a porta que Deus abre, ninguém fecha, queridos. Em nome de Jesus, amém? Deus tem aberto oportunidades para todos. Eu sei que alguns saem na frente, sem dúvida, mas eu creio num Deus que reverte qualquer quadro. Eu creio num Deus que bota todas as aulas da internet para você baixar e sentar e estudar. Eu creio num Deus que cria oportunidades para você, de alguma forma, acessar coisas que talvez, outrora, algum tempo, só alguns selecionáveis teriam. Mas se eu tenho desejo no coração, se eu vou recomeçar, nem que seja qualquer história, Deus tem bênção para a tua vida. Não desista em nome de Jesus, amém, queridos? Recomece, Deus vai te honrar. E Josué vai ao vale agora e declara, eu estou aqui. E não temos tempo para ler tudo, queridos, mas Josué é um homem, é um estrategista. Na verdade, Deus é o grande estrategista, né? Deus é o grande estrategista. Deus só colocou algo no coração de Josué. Deus só quer homens corajosos, mulheres corajosas. Deus só deu uma palavra para Josué, dispõe-te, sobe ao lugar do vexame, sobe à cidade de Ai. Só isso, porque a estratégia fora Deus, Deus que dera, Deus que falou, Deus que disse, olha, crie emboscadas, coloque homens ali, vai com todos, vai com 30 mil, foi Deus que falou. Deus tem falado aos nossos corações, tem dado estratégias, queridos. Talvez você... pastor, mas para mim parece que é tudo mais difícil. Queridos, talvez possamos ter esse tipo de pensamento, mas o que Deus quer te provocar nesta noite é de você entender que Deus tem algo especial para você. Em nome de Jesus. Amém? Não desista. Pode parecer que é mais difícil, talvez até seja, mas geralmente, queridos, ou melhor, sempre, Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve a Ele. Creia nisso. Deus vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve a Ele. Para fazer diferença, você tem que estar no meio, né? Deus só faz diferença para quem está no mesmo bolo. Para eu fazer diferença entre alguém, você tem que estar naquele meio. Se envolva, queridos. Faça contatos em nome de Jesus. Crie oportunidades. Conheça pessoas. Esteja no meio para Deus te pinçar de lá. Mas Deus não pinça ninguém se não estiver lá. Ou seja, tem coisas, muitas coisas que Deus deseja e quer fazer, mas eu preciso me inserir. Tem que ir alguém no vale, tem que alguém dar cara para bater, tem que alguém se dispor para Deus fazer o que Ele tem para a sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. E Josué vai, queridos, e a guerra começa. Eu vou resumir aqui um pouquinho para entrar nos textos finais.
E, queridos, é interessante, porque quando Deus leva Josué e o povo de Israel vai para a guerra, o povo de Ai sai da cidade de Ai e vai guerrear contra o povo de Israel. E o povo de Israel em emboscadas, norte, sul, sudeste, nordeste, todas emboscadas. E o povo de Ai, da cidade de Ai, do exército de Ai, sai da cidade para enfrentar o povo de Deus, o povo de Israel. O que o povo de Israel faz? Qual era a estratégia? Vamos correr, fingir que estamos perdendo. E o povo de Israel corre, fugindo. O que o exército de Ai pensa? Eles temeram. Como dantes, nós lemos aqui, como dantes. Perderam, vão perder de novo, igual um dia perderam. Subiu a autoestima deles, soberba entrou no coração deles, sai todo mundo da cidade de Ai e vai perseguir o povo de Israel. Enquanto eles estão perseguindo o povo de Israel, o povo de Israel que estava no norte, emboscada, sobe e entra na cidade de Ai vazia. Toma a cidade de Ai. Toma toda a cidade de Ai. 30 mil. Toma a cidade de Ai. Uma parte desses 30 toma a cidade de Ai. Enquanto a guerra está acontecendo no meio do vale, naquela região toda ali. Quando o exército de Ai olha para trás, só vê fumaça na cidade deles. O povo de Israel tinha entrado em Ai. Estratégias que Deus dá para o seu povo. Pastor, o que eu estou querendo falar? Queridos, vai para a guerra. Deus vai fazer o teu sonho acontecer. Vai para a batalha. Deus vai resolver Ai para você. Vai para a batalha. Enquanto você está lutando, enquanto você está se esforçando, enquanto você está orando, buscando a Deus, fazendo a tua parte, Deus está cuidando do teu sonho lá. Enquanto o povo estava na milícia, na guerra, ali estava Deus já levando um outro povo, uma outra parte do exército para tomar Ai. E quando eles olham, queridos, Ai destruída. Para onde eu vou? Vou para a direita, emboscada. Vou para a esquerda, emboscada. Vou para frente, emboscada. Estratégias que Deus nos dá. Mas Deus só dá para quem se coloca para fazer, se disponibiliza para ser usado por Deus. Deus quer nos usar, amém, queridos? Deus quer nos usar. Deus quer entrar naquela área que você tanto deseja. Deus quer abrir aquela porta que tanto você deseja, amém? Então vai para a batalha, vai para o vale, vai para a luta, em nome de Jesus. Deus vai cuidar daquele sonho, tenha certeza disso. Deus vai te dar estratégias. Pensavam que o povo estava sendo derrotado, Deus estava dando vitória. Quando o fraco que sou está fugindo, Deus estava dando vitória lá em Ai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para encerrar, queridos, versículo 18. Versículo 18 diz assim: então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Deus deu vitória na cidade de Ai. O milagre aconteceu, porque um povo aliançado com Deus, um povo arrependido, um povo que se uniu, um povo que decidiu, um povo que desce ao vale, se dispõe para fazer a sua obra, se dispõe a recomeçar. O que Deus está mostrando a ti, queridos, nesta noite, o que você precisa recomeçar? A pergunta é essa, queridos. É tempo de recomeçar. Josué venceu seus medos. Ele teve que recomeçar. Ele enfrentou os traumas do vexame que ele passou em Ai. Ele enfrentou a probabilidade de ter alguém em pecado também de novo no meio dele. E novamente perder. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Queridos, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém. Tranquiliza o teu coração. Ah, pastor, será que aquilo que eu fiz não deu certo porque era pecado meu? Queridos, primeiro, a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios capítulo 11, que possamos examinar o homem, examine o homem a si mesmo. Faz um autoexame. Faz um autoexame espiritual sobre a sua vida. Passou o raio-x espiritual? Você sabe o que você tem que mudar. Eu também sei o que eu tenho que mudar na minha vida. Amém? Façamos a nossa parte. Amém? Mas saiba de uma coisa, não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Temos um advogado junto ao Pai. Recomece em nome de Jesus. Amém? Por mais desafiador que seja, não desista. Por mais difícil que seja recomeçar. Vai com 30 mil. Antes eram 3 mil. 3 mil daria vitória ao povo. Certo é, queridos, que algumas coisas
já poderíamos ter conquistado, há muito tempo. Há muito tempo. Certamente começar por mim. Certamente tem lutas que poderiam ser muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Mas, por vezes, passamos por lutas que parecem que, meu Deus, Senhor, me ajuda. E Deus te ajuda, queridos. Deus te ajuda. Recomeçar é um esforço maior. Mas Deus é conosco. Amém? Deus é contigo. Deus é conosco e Deus fala nesta noite. Amém? Deus tem vitória para você. Tempo de recomeçar. Não temas. Recomece. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar, queridos, nesta noite. Amém? Eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Amém? Eu quero desafiá-lo. Eu não sei, queridos, olha, não olha para a direita nem para a esquerda. Assim como o povo de Israel não estava nem preocupado se pensariam que eles estavam com medo ou não. Tem estratégias que nós temos que travar em nossas vidas. Amém? Tem decisões que eu tenho que sair do meu lugar e ir para o vale. E tem que ir para a luta. Se Deus falou contigo, se você sabe algo que deve ser recomeçado e é difícil, até falar é difícil, até a palavra recomeçar já dói um pouco nos ouvidos, mas se Deus falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero usar nesta noite, eu quero orar pela tua vida, amém? Quero orar pelo que você está passando, eu não sei qual a causa, não sei qual a dificuldade, não sei qual o problema, isso, pode vir, você também sai do seu lugar, queridos, não tenha receio, não. Tem recomeços que são difíceis, todo recomeço é difícil, mas tem milagres, dispõe-te, sobe a ai, amém? Tenha certeza que Deus lhe dará vitória em nome de Jesus. É tempo de recomeçar, seja na tua casa, na tua família, teu ministério, teu chamado, amém? Sua questão profissional, seus dilemas pessoais, sua família, eu não sei, sua vida sentimental, eu não sei o que o traumatizou, o que a traumatizou, eu não sei. Igrejas, Senhor, fala conosco nesta noite, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, sobre cada um que aqui à frente está, Senhor. Senhor, tu sabes de quão difícil foi até sair do lugar. Tu sabes de quão difícil é até imaginar, Deus, esse retorno. Tu sabes de quão difícil e desafiador é recomeçar, Senhor. Mas eu te peço em nome de Deus sobre cada um que aqui está, que se dispuseram, ousaram e decidiram, Senhor, eu vou recomeçar. Eu sei que tu tens algo para mim que não terminou. Senhor, não terminou, não cessou, não parou. E eu te peço um milagre nesta noite. Peço um milagre nesta noite, Senhor, sobre cada um que aqui está, desanimado, prostrado, meu Pai, talvez duvidoso do futuro. Josué também assim estava, Senhor. Também assim estava, mas ele se dispôs. E nesta noite, meu Pai, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que aqui está, Senhor, eu te peço, meu Pai, a tua unção, de alto a baixo, Senhor, toca no coração desse homem, na mente dessa mulher, desse homem, Deus, renove-os, Deus, dá uma unção de disposição, uma unção de recomeço, uma unção de não desistir, Senhor, assim como Josué teve estratégias, dá estratégia, Senhor, contatos novos, em nome de Jesus, Senhor, faz, meu Pai, criar situações novas para os teus filhos. Deus, coloca, meu Pai, sonhos novamente em seus corações, projetos que estavam engavetados, Senhor, desengaveta isso em nome de Jesus. Uma palavra que talvez tenha sido dada, trouxe desânimo, trouxe, meu Pai, tristeza, Senhor, nós jogamos por terra agora essa palavra do inferno, e teu filho vai vencer, vai conseguir. Deus, restaura casamentos aqui, restaura casamentos de alianças, meu Pai, entre homem e mulher, restaura relacionamentos, Senhor, aquilo que foi abatido, aquilo que foi entristecido, aquilo que parece que se esfriou com o tempo, Senhor, renova, em nome de Jesus. Deus, faz milagres, tu és o Deus de Josué, tu és o Deus que dá vitória em Ai. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, porque tu és um Deus que faz milagres em meio ao teu povo, e eu te peço sobre cada um que aqui está, nesse recomeço, ajuda os teus filhos, Senhor, a recomeçarem, a voltarem, meu Pai, da onde saíram, para onde saíram, a voltarem a pegar naquele livro que um dia pegaram, Deus, a voltar a frequentar aquele lugar que um dia frequentaram, a voltar a falar com aquela pessoa que um dia falaram. Senhor, eu não sei como tu queres falar com teus filhos hoje aqui, mas eu sei que a palavra é recomeço, e eu te peço, meu Pai, ajuda teus servos a recomeçarem. Para aqui, queridos, todos de olhos fechados. Tem algo também
do trono de Deus para a sua vida, queridos. Olhem para mim, pode olhar para mim. Tem algo na Bíblia também, queridos, quando eu leio esse texto, que os despojos Deus permitiu que os despojos fossem pegos por aquele povo de Israel. Ao que Deus tinha dito não em Jericó, e agora estava dizendo sim. Guarde uma coisa no seu coração, queridos. O que me traz à memória agora também de uma forma muito profunda nesse texto. Deus, às vezes estamos muito preocupados em conseguir algo, né? E o pecado era não... O que Deus estava ensinando para o povo, que o pecado não era pegar a capa babilônica, não era pegar o ouro. O pecado foi desobedecer. O pecado foi desobedecer. A questão nunca foi pegar o ouro, pegar a prata, pegar a capa, isso tudo podia pegar, qualquer hora, são despojos de guerra, podia pegar. Mas o que Deus estava testando em Jericó era o seguinte: vocês vão me obedecer? Nunca foi sobre capa, nunca foi sobre ouro, nunca foi sobre prata. A questão sempre foi sobre obediência. Vocês vão me obedecer? Tanto agora em Ai, pode pegar. Pode pegar. Deus está provendo em nós, queridos. A lei era assim, né? O que você pega, era tudo religiosidade, né? Pegar. Na graça hoje, queridos, é o coração. Como está teu coração? Como? Nunca foi sobre pegar ouro, prata e capa babilônica. Foi só sobre obedecer. Era isso que Deus estava provando no povo o tempo todo. Poxa, mas agora eu posso pegar? Eu só estava vendo se vocês eram obedientes ou não. Sempre foi sobre obediência. Sempre será sobre obediência. Sempre será, queridos. Vamos errar, vamos falhar, mas sempre será sobre obediência. Peço ao Deus amado, em nome de Jesus, traz em nós obediência. Obediência que não houve na primeira investida em Ai, mas agora um povo obediente na segunda investida. Um povo arrependido. Um povo que sabia agora o que é obedecer, sabia que estava arraigado no coração. Deus, eu te peço sobre cada um que aqui está. Deus, assim como foi pregado quarta-feira passada, traz em nós arrependimento, Senhor. Sobre todos nós. E que esse tempo de recomeçar seja um tempo profícuo, um tempo de vitória, um tempo de conquistas, um tempo de avançar. É o que nós oramos, Senhor. Agradecidos de certos da tua vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a todos, queridos.